8 horas com 29 minutos, 8 com 29. A gente volta ao vivo aqui da 91.5, sua Rádio Planetário, através também das nossas mídias sociais, recebendo neste momento agora a doutora Franciele Mânica, onde vai conversar sobre assuntos importantíssimos aí para nossa saúde. Já vou cumprimentá-la e pedir para que se apresente aí para o nosso ouvinte. Primeira vez que eu lhe entrevisto, né? Tudo bem? Prazer. Sim, bom dia, Lua. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, a todo mundo que está vendo a gente pelo YouTube também, ou por outros canais. É um prazer estar aqui nessa manhã, começa o inverno, né? A gente sempre tem assuntos para conversar e hoje, essa semana, quando eu fiquei sabendo, né, da minha vinda aqui, eu fiquei pensando no que daria pra gente começar, né, um assunto, e às vezes a gente tem que começar pelo básico, relembrar, né, as coisas básicas que mantêm uma saúde de qualidade. Eu pensei, então a gente vai falar sobre hidratação. A gente vai falar uma coisa que é tão básica quanto respirar, né? Ninguém manda a gente respirar, mas beber água a gente tem que mandar, tem que orientar, né? Tem que se lembrar. E no verão é uma coisa que parece que o corpo pede mais, né? O calor que fez esse ano estava muito forte. Mas no inverno nosso corpo continua precisando de água, né? Então a gente tem que se manter atento para a questão da hidratação mesmo. Até mesmo para tratamento, né? Quando a gente está com resfriado, gripe, influenza, enfim, um dos tratamentos é a hidratação, é a água, né? Com certeza, o nosso corpo, ele trabalha na base da água, né? Então a gente precisa da água para metabolizar as substâncias e para fazer as reações, né, que o nosso corpo precisa para tudo, né? Quando a gente respira, assim, falando da respiração, né, a gente não emite só gás carbônico, né? A gente emite água. Então, mas no inverno a gente não sua tanto, a gente não elimina tanta água, digamos assim. Também. Mas a gente está eliminando a água. É fácil ver nos dias mais frios que a gente vai lá e dá uma soprada ou fala alguma coisa, tu vê aquela névoazinha. Aquela névoa não é só o gás carbônico que está saindo, né? É um pouco de água e de umidade também que sai. Então a gente elimina a água pela respiração, pelo suor, pela urina, né? Então, isso são maneiras que a gente pode ver também o nível de hidratação nosso, né? Às vezes tem aquelas pessoas que têm a urina muito concentrada. Isso quer dizer que o teu corpo, assim, ele tá trabalhando com o mínimo de água necessário, né? Pra eliminar. Então, o ideal é ter uma urina mais clara, não tão concentrada. Mesma coisa a questão das fezes, né? Umas fezes muito duras, endurecidas. Às vezes não é só fibra que tá faltando, é a água também que tá faltando. E isso causa muitos problemas, né, no nosso organismo. E também na questão da pele também que eu trabalho, né? Então, uma pele bem hidratada, né? Uma pele sadia, uma pele que tá te protegendo do contato do meio externo, do contato com fungos, do contato com bactéria, né? Aquela pele que tá bem hidratada, é uma pele bem fechada, né? Uma até barreira tem cutânea. Aquela de apertar a pele, assim, pra... Aquilo tu vê o edema, né? Então, claro, tem que... a OMS até preconiza 30 a 35 ml de líquido por peso corporal, né? Então, pessoas maiores, mais altas, tem que tomar mais água do que pessoas, né? Ou que crianças, no caso. Então, varia, dá uns 2 litros numa média, né? Só que se a gente for parar pra pensar quem é que toma 2 a 3 litros, são poucas pessoas de água mesmo, pessoas, né? Eu só quero destacar que o nosso WhatsApp está liberado para quem quiser participar, deixar seu bom dia, cumprimentar a doutora ou também deixar sua pergunta, o 3383-3400. Tem aquela questão de que esses dias eu estava conversando com uma amiga e falando sobre água. Eu não tomo quase água, segundo ela, mas eu tomo bastante chimarrão, então já é a mesma coisa. Só que... Não é a mesma coisa, né, doutora? E não é porque, assim, café e chimarrão, eles têm a cafeína e a teína, que são diuréticos. Então, na verdade, tu tá tomando um diurético junto com a água. Então, melhor do que nada, digamos assim, mas não dá pra tu pegar os 2 litros da tua térmica de chimarrão. Tomei, é como se eu tivesse tomado a água que necessária, né? Não é... Claro, Por que a água do chimarrão torna-se diurética? Por causa da teína, da substância mesmo que ela tem. A teína é uma substância que aumenta a diurese, né? A cafeína também aumenta a nossa diurese.
Então, muitas das vezes, além da gente não tomar água, a gente tá tomando muita coisa diurética, né? Que é naturais, assim, sem ser um diurético, digamos. Diuréticos a gente usa no tratamento da hipertensão, né? Sim. Então, pessoas que tomam diuréticos também tem que cuidar com isso. Claro, tem as indicações de tratamento, né? Então, isso que eu queria falar também. Aquela quantidade de água preconizada, né? Ela varia. Porque pessoas que têm doença cardíaca, né? Tem um risco de ter uma congestão pulmonar se tomar muita água. Então, também tem que ver certinho o nível que a pessoa, individualmente, deve tomar, né? Pessoas que têm problema renal, né, que tem insuficiência renal, aí a ingesta de água não precisa, não pode ser tão abundante. Mas para a maioria das pessoas que está andando por aí, né, que tem uma doença cardíaca, mas está bem controlada, né, a ingesta de água está sendo muito baixa. E eu falo isso porque eu estou trabalhando aqui na região e seguido eu tenho que dar remédios de tomar via oral, né? Que nem tratamento de acne, até em adolescentes, né? Muitos adolescentes têm que fazer com a isotretinoína, o Rocutan. E antes de começar o tratamento, eu peço os exames. E é impressionante o quanto tu vê ali a creatina um pouco concentrada, a ureia concentrada. Os jovens estão desidratados, porque eles estão tomando só Coca-Cola, só café, só, sabe? E água mesmo ninguém toma. Então, aí, às vezes, quando eu vou fazer, eu tô nessa linha do atendimento de um jovem, eu tenho que ir mais pra parte do, olha, tua pele vai ficar mais bonita se tu tomar água, né? Porque se eu falar, é questão de saúde, mas eu me sinto bem, né? O jovem, que quando a gente é jovem, a gente pode comer besteira e tal, se sente bem no outro dia. Mas aí quando eu falo, e não tô mentindo, né? Tô falando a verdade. A tua pele vai ficar mais bonita se tu tomar mais água, né? Vai ficar mais viçosa. Pro tratamento ser melhor, a gente precisa que tu... Aí eles começam a criar o hábito, né? De tomar... E se cria um hábito quando é jovem, o ideal depois é seguir, né? A questão é criar um hábito mesmo. Agora que você falou do refrigerante, sem tocar nesse assunto, né? Porque tem pessoa, até minha avó, né? Às vezes eu brigo com ela porque ela não toma água. É só suco ou refrigerante e o chimarrão pouco também. Então, às vezes a gente acaba... eu acabo... Vó, tem que tomar água. Eu não quero água, não tô com sede. Tomo refri, mas refri não é a mesma coisa. Quais as consequências desta troca? Da troca da água pro refrigerante? Pelo refrigerante, o refrigerante ele é muito rico em açúcar, né? Então, assim, picos de glicose, principalmente quando tu toma é um xarope concentrado que eles botam gás para ficar mais palatável, né? Mas então a gente tem muitos picos de açúcar e, digamos, para a questão da pele, o pico de insulina aumenta a questão da acne, né, no jovem. Para outras questões, predispõe a diabetes, né? Então, o açúcar, ele tem que estar num nível adequado para baixo, né? No nosso corpo. Não precisa estar sempre alto. E aí, a gente já eleva o açúcar quando come uma fruta, quando come, né, alguma coisa que tem ali glicose. E daí, quando tu tá ingerindo água, que é para ser uma coisa que tu não tá, né, sendo fonte de caloria e de açúcar, tu ainda bota açúcar ali. Então, realmente... né, refrigerante não faz bem, mais por essa questão, né? Além de ter, tipo, a Coca-Cola, tem a cafeína junto, né? Alguns tem, tipo, Guaraná, tem também a questão do energético, assim. Então, não é uma coisa saudável para tu consumir sempre, né? Além das consequências de não consumir a água em si, né? Pura. Sim, ali. Porque daí tu faz essa troca, né? E tu se engana, achando que tu tá se hidratando. E muitas vezes tu pode até ver, assim, quando... né, as pessoas jogam bola, jogam uma coisa, vão lá, tomam uma Coca-Cola, mas logo já tá com sede. Porque aquilo lá não supre a nossa sede, né? Então tem que ser água mesmo, claro. É difícil, idosos também, minha avó também não toma muita água, então assim, tem que tentar ir vai botando um chazinho, tipo de camomila, porque às vezes elas não gostam do gosto, né, não estão acostumadas. Então, agora no inverno, faz um chá mais diluído, que tenha só um gostinho assim no fundo, pra pessoa conseguir tomar, sabe? Vai fazendo essas substituições, assim, que a pessoa não vai sentindo, mas vai incorporando aquele hábito, né? O importante é... eu ia perguntar também sobre
os sinais. Não só a urina concentrada, enfim, que a gente, né? Mas quais os outros sinais também que a gente precisa estar atentos e a gente, não, pera, falta água. Então, a pele é um lugar que mostra bastante desidratação, né? Ainda mais agora quando a gente toma banho mais quente, a pele fica mais ressecada mesmo. Mas o melhor lugar para ver desidratação é mucosa. Então, é para ver nos olhos, assim, tu pode puxar os olhos da pessoa e ver, tem gente que, né, tá desidratado. Ou a língua, né? Então, colocar a língua para fora e ver se a mucosa oral tá hidratada. Se ali tá hidratado, né, é um sinal bom. E tu vai ver que muitos idosos botam a língua para fora, aquela língua seca. Né? Então, isso já é um sinal super de desidratação. É porque também os idosos, conforme a gente vai envelhecendo, nosso centro regulador da sede vai envelhecendo junto, né? Então, a gente não sente mais tanta sede quanto sentia quando era jovem. Né? Então, tu tem que tomar água mesmo sem sentir sede. É uma coisa básica, assim, né? Mas que tem que ser... A gente tem que se atentar. Né? Doutora, se houver mais alguma coisa para destacar, fique à vontade, mas eu gostaria que falasse um pouco também sobre o teu trabalho, juntamente, né, com sua família, com o Dr. Mânica, enfim, com o seu irmão. A gente trabalha aqui em Espumoso, eu trabalho ali com eles na clínica, né? Então, meu pai trabalha na área do otorrino, né? Questões de ouvido, nariz e garganta. Agora, no inverno, muito resfriado, né? Então, cuidar, né, com a questão do resfriado, às vezes pode começar com uma questão viral, mas muitas vezes se não trata, se não assoa bem o nariz, né, criança não sabe ainda suar bem o nariz, né, então tem que ensinar, tem que estar ali para botar, digamos, o catarro para fora, para não acumular a secreção ali e não virar uma infecção bacteriana. Né? Então, idosos também começam com uma gripe mal curada, daqui a pouco tá lá com uma pneumonia, tá internado no hospital. Então, né, tem que cuidar. Eu sou a favor de vacinas de gripe, né? Então, acho que ainda está em tempo de fazer, quem ainda não fez. Tem também a questão da audição, né? Que meu irmão que trabalha mais, então aparelhos auditivos, assim, até agora que eu venho trabalhar mais aqui com eles, eu percebo no dia a dia, assim, o quanto realmente isso faz diferença para as pessoas, sabe? Poderem ouvir. É uma questão de saúde muito, muito grande, né? E eu trabalho na área de doenças de pele, cabelos e unhas também. Então, nessas afecções, né? Então, questão de acne da mulher adulta agora também tem pegado bastante, câncer de pele, né? Cauterizações, a gente está fazendo ali teste alérgico também, né, aqui é uma região que tem bastante alergia, tipo azevém, gramíneas, né, então para a pessoa saber direitinho, né, em que época do ano que tem que se cuidar. Essa semana, inclusive, foi interessante que eu atendi um senhorzinho que ano passado ele teve um episódio assim alérgico, e daí eu já falei, o ideal seria fazer um teste para ver o que o senhor tem alergia, para a gente se prevenir, para não ter mais contato. E aí ele não quis, porque assim, passou, né? A gente melhorou, deu um tratamento, melhorou, não vou fazer. Mas esse ano, em maio, agora, ele voltou, exatamente um ano depois. Então eu falei, olha só, exatamente, passou-se um ano, o senhor se expôs de novo a alguma coisa que a gente não sabia o que era até então, e aí teve de novo, né? Então eu falo assim, dá pra tu protelar, tu pode protelar, não fazer, ir levando, mas o quanto que isso afeta na tua qualidade de vida, né? Então não tem por que mais ficar sofrendo ou esperando, né, pra fazer as coisas. Daí a gente fez o teste, descobriu, e agora espero que ele não volte mais por isso. Recebi uma mensagem aqui, se você quiser responder também, doutora. Sim. Melasma. Então, melasma, para quem não sabe, são manchas, né? Manchas... Quem pediu foi a Juliana. Tá certo. Bom dia, Juliana. Obrigada por ter participado. Melasma são manchas, principalmente no rosto, né? Tem melasma extrafacial também no corpo, mas são manchas mais escuras. Então, tá ligado a não tem uma causa ainda bem estabelecida, mas tá ligado a um fator hormonal. Tem muitas mulheres que têm durante a gestação, depois da menopausa, e vem aquelas manchas no rosto. O melasma ainda não tem cura, tá? Não se descobriu nenhum tratamento, nenhum laser Porque quando a gente fala em cura, a gente tem que falar assim, a pessoa fez uma vez,
na vida e ela vai ficar um tempo, normalmente quando, fala até de cura de câncer, né? Aquela pessoa foi curada do câncer. Normalmente os estudos acompanham 10 anos a pessoa e, não teve mais o câncer mesmo. A pessoa não tem mais sinal daquele câncer no corpo. Então, para ter um tratamento que a gente fala assim, esse tratamento cura melasma, teria que fazer o tratamento, acompanhar a pessoa por 10 anos e a pessoa não ter mais melasma. E até agora não se achou tratamento que conseguisse dar esse acompanhamento tão grande e a pessoa não tivesse mais. Mas assim, tá sempre evoluindo, né? Então, a gente usava muito um ácido no rosto, né? Que até agora pro inverno acaba se tornando mais agressivo, descama mais a pele. Agora já foi lançado o melanosil, tá? Que é uma outra substância que não interfere com o metabolismo da tirosina quinase. Então, se vê que eles estão, né, a indústria está evoluindo para um controle melhor e sem tantas descamação, sem tanta, né, efeito adverso, assim. Mas ainda cura realmente disso, de ter um remédio que se faz tratamento, que acompanha 10 anos a pessoa e não tenha mais melasma, ainda não tem, né? Bom, então respondido a Juliana. A dona Norma também mandou um áudio aqui, mas eu não vou conseguir escutar. Vamos ver se eu consigo abrir aqui pra gente escutar o áudio da dona Norma. Bom dia. Se a pessoa tem diabetes, ela acumula muitas manchas no corpo, principalmente nos braços, no rosto. O que a gente tem que fazer? Que pessoas que têm diabetes, a mancha vem por causa da diabetes também ou não? Então, a questão da diabetes, na verdade, está relacionado com o sobrepeso, né? Tem a acantose, que é uma acantose que dá aqui no pescoço, né? Às vezes das pessoas que fica manchado, fica mais escuro, né? E às vezes até sofre um bullying bastante, parece que é sujeira aqui no pescoço, mas não é uma pigmentação mesmo que dá na pele. E aí o tratamento é assim, tem que controlar a diabetes, a obesidade, para tentar clarear essa mancha, senão ocorre essa pigmentação. A diabetes em si não está relacionada, não causa manchas na pele. Não é uma relação de causalidade, né? A pessoa teve diagnóstico de diabetes, vai ter mancha na pele. Só que tem que ver que a pessoa que tem diabetes, às vezes, já tem outras comorbidades, ou já tem mais idade, né? Então, às vezes, são coisas que andam juntas, não necessariamente que uma coisa causa a outra. Tipo assim, o sol, quando a pessoa se expõe muito ao sol, o sol causa câncer de pele. Isso está bem relacionado, é uma coisa que causa a outra. Né? Então, proteção solar é primordial para prevenir câncer de pele. Né? Que nem pessoas que têm rosácea no rosto. Então, se exporam muito a mudança muito brusca de temperatura, sol, calor, ou a bebida alcoólica, causa a exacerbação da rosácea. Agora, da diabetes em si, com manchas na pele, não tem nenhuma mancha assim, específica que cause, principalmente nos braços. Só que tem que ver, a pessoa não é só a diabetes, né? A pessoa é a exposição ao sol, a pessoa é a desidratação, a pessoa é, né? Vários outros fatores que estão trabalhando ali no corpo. E claro, a gente sempre indica, né, procurar um especialista, alguém, né, que possa ajudar nessa parte também, qualquer tipo de problema que tiver, um médico, uma unidade básica, enfim. Quiser passar o contato da clínica para quem quiser entrar em contato, saber mais, conversar com vocês e, claro, o endereço, apesar de que já está há anos né, no mercado, grande parte já sabe onde fica, mas é bom sempre frisar. Na verdade, assim, o meu pai, né, trabalhava ali no Residencial Jacuí, ali em cima, e aí, com o envelhecimento da população, a gente viu a necessidade de se mudar para um lugar térreo. Mais acessível. Porque assim, muitas pessoas começam a ir de cadeira de roda. E que bom que as pessoas estão envelhecendo, né? Ninguém quer morrer cedo. Então agora a gente está na frente do hospital ali, né? Então é Rua Padre Reus, número 49, do lado do Laboratório Bioexame, né? É um lugar térreo, enfim, a gente já fez toda a acessibilidade, com portas amplas para poder atender até quem vai numa maca, às vezes, né? Ou de cadeira de roda, a gente consegue prestar
solicitar um atendimento ali. Eu também tô fazendo alguns atendimentos domiciliares, né? Tem pessoas acamadas que às vezes têm escaras, né? Ou quando é mais difícil de sair de casa mesmo, eu dou aquele primeiro atendimento se eu vejo que é necessário levar ao consultório ou fazer algum procedimento, daí a gente se organiza com a família, né? Mas um primeiro atendimento, assim, normalmente eu consigo dar para as pessoas mais idosas que não conseguem ir até o local. E o nosso telefone de contato aqui Espumoso tem o WhatsApp também, é 54996263941. Então, a gente fica à disposição, né? Aqui em Espumoso eu trabalho ali, eu trabalho no hospital também no São Camilo, agora eu tô trabalhando ali. E na Provida também, que eu sei que vocês fazem com eles. Então, a gente fica, né, fico à disposição aí para o atendimento, para fazer testes alérgicos. Às vezes acontece de algum outro profissional, algum pediatra pedir um teste alérgico para uma criança, alguma coisa assim. A gente realiza o teste e depois volta o acompanhamento com o profissional que solicitou. Tem como fazer isso também. Perfeito. Nós teríamos aí assunto para amanhã inteira, né? Para a gente conversar, porque saúde nunca é demais, a gente precisa sempre levar informação. Mas nosso tempo também é curto, doutor. Eu quero agradecer a sua participação. E quando quiser voltar, é só vir. A gente estará com as portas e o microfone ligado para você, enfim, doutor Mânica e família. Não, tá ótimo. Eu que agradeço. Também agradeço a todo mundo que ouviu, a todos que participaram, a Juliana, a dona Norma, mandaram as perguntas. É bom a gente ficar aberto, até se quiserem mandar mais perguntas aqui para eles. Depois a gente faz uma lista, né, de coisas também que a gente pode falar, porque a gente que vive isso todo dia, né, fica tentando achar uma novidade, alguma coisa assim. Acaba se tornando normal, né? Pois mas as dúvidas estão sempre aí. Que bom, né, que bom que as pessoas têm dúvidas, que sabem, que já que se cuidam, que procuram da sua saúde, tá ótimo. Muito bem, doutora Franciele Mânica esteve participando aqui na nossa programação, mas a gente encerrou, o pessoal ainda está mandando mensagem, né? Temos ainda 10 minutos, bem rapidinho. Se quiser responder pra gente aí, doutora. Sim, de câncer de pele no inverno, né? Claro que tem câncer de pele no inverno, sim, né? E tem como se proteger. O câncer de pele, na verdade, ele é uma coisa que ele vem aos poucos, né? Então, normalmente dentro de 1 mês, 2 meses, ele vai surgindo e vai crescendo. Então, não é porque passou o verão que acabou, né, o sol na nossa pele, enfim. Ou que quando uma célula começa a se proliferar de uma maneira diferente, então, né, aquele processo não vai parar, a não ser que a gente faça um tratamento, que é com cirurgia ou com cauterização. Então, tem diagnóstico muito de câncer de pele no inverno e tem tratamento também, é uma época boa de se tratar, né? Verdade, isso que eu ia falar, o pessoal diz, o inverno não tem muito sol, então, não tem muito sol, entre aspas, né? Mas no caso é mais fraco, enfim, e acaba que esquece, né, de se proteger. Mas tem essa possibilidade também no inverno, tranquilo, como diz o outro. Sim, com certeza, até tem... O inverno, às vezes, acaba sendo pior, porque daí a pessoa fica um tempão sem pegar sol, e daí quando sai aquele dia de sol, bota uma regata, vai pra horta, lá leva um queimão. Ou senta, né, na frente pegar... de casa e fica lá. Então, assim, a radiação UV tá aí. Onde tem claridade tem sol, e o sol tá batendo na nossa pele, tá causando dano se ela não estiver protegida. Né? Não existe bronzeado saudável, então isso a pessoa vai ver as causas, se não agora, daqui a 5 anos, né? Ela vai ter que arcar com as consequências. E aí quando chegar a hora, né, também não é pra gente viver recluso num iglu, com medo do sol. O sol é bom, é gostoso, a gente tem que viver a vida, mas se surgir algum problema, é isso aí, a gente tá aí pra tratar e pra ajudar. E a questão das alergias, tem vários exames pra gente saber, né? A gente na clínica faz o PRIC teste, que é um teste de punção, assim, mais pra ver alérgenos respiratórios, isso que eu falei do azevém, né? Da gramíneas, pelo de gato, pelo de cachorro. E tem o teste de contato, que daí a gente cola nas costas da pessoa e a pessoa fica 72 horas com os adesivos ali para saber se é o formol, se é o látex da luva, se é alguma substância, mulherada que usa bastante esmalte, usa maquiagem, né, até detergentes, tem marcas assim que tem umas substâncias mais abrasivas que causam dando dermatite de contato, né, nas mãos ou em qualquer lugar da pele. Então a gente pode fazer esses testes também ali no consultório. Perfeito.
Doutora Franciele Mânica, participando da nossa programação. E mais uma vez, obrigado. Tá bom, eu que agradeço. É mais notícia. É mais informação. Rádio Plan